Você já teve a sensação de que marcar um café com a sua amiga é equivalente a organizar uma viagem pro Japão? Por que que manter e fazer amizades na vida adulta é tão complicado e difícil? Talvez esse seja um dos maiores dilemas que eu enfrento na minha vida. Não só necessariamente na vida adulta. Quando a gente vai saindo um pouco da adolescência e se tornando adulto, eu vejo que a gente se depara um pouco com esse dilema. Não estou dizendo que é um problema universal. Talvez você tá assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui e não tem problema com isso. Mas é algo que eu vejo várias pessoas falando, tanto pessoas do meu ciclo de amizade, quanto pessoas na internet. Então eu vejo que é um problema real na vida dos adultos. A sensação que parece que dá é que tá todo mundo muito ocupado. E a gente não pode culpar as pessoas por estarem ocupadas. A vida tá passando... Parece que os dias passam mais rápido. Parece que as 24 horas de hoje já não dá pra fazer mais as mesmas coisas do que as 24 horas de antigamente. E isso se dá única e exclusivamente porque nós nos tornamos adultos. As 24 horas de uma criança de 5 anos são extremamente entediantes comparado a 24 horas de um adulto. Um adulto às vezes precisa pegar 2, 3 horas de metrô pra ir embora pra casa ou do serviço. Uma criança, o pai dela busca ela na escola e logo ela tá em casa e ela tem que fazer vários nadas a tarde toda. Então, assim, a nossa percepção muda porque a gente cresce, porque a gente se torna adulto. Mas eu entendo também que as pessoas estão mais ocupadas hoje em dia, a gente percebe isso. Porque, assim, acaba que, né, a gente tenta se profissionalizar para poder ganhar melhor, para poder ter uma vida melhor, né? Ou a gente tenta, talvez, se encaixar em alguns padrões, algumas coisas que acaba que roubam o nosso tempo, né? Ter uma vida saudável, ter tempo de qualidade com a família, ter um relacionamento e tudo mais. Então, assim, a gente vê que a categoria amigos vão sendo deixado um pouco de lado. E até que ponto isso é saudável e até que ponto isso é danoso para nossa própria vida e para os nossos amigos à nossa volta. E assim, eu entendo também que a gente não pode romantizar a amizade na vida adulta. Eu, com 28 anos, não vou ter as mesmas amigas e o mesmo estilo de amizade da minha época da escola com 15 anos. Não tem como isso. Eu sei, repetindo, não é um padrão, não é uma regra, mas normalmente não acontece assim. A gente tende a ficar mais ocupado nos nossos dias, então você não fica naquela neura de conversar o dia inteiro, a não ser que você seja um à toa, mas de conversar o dia inteiro com a pessoa, igual a gente conversava com as nossas amigas na época da escola. O meu único problema na época da escola, tirando a época que eu fazia Jovem Aprendiz, mas antes disso, era conversar com as minhas amigas, mexer no Tumblr, ficar vendo clipe, marcar de sair, enfim, coisas assim que me mantinham próximas e perto delas o tempo todo. Então era muito mais fácil a gente manter esse contato, essa conversa, essa conexão. Mas a gente sabe que as responsabilidades da vida adulta, né, e o fato de nós estarmos nos tornando adultos, vão fazendo com que o nosso tempo fique mais escasso. Eu tava até vendo um vídeo de uma mulher dela fazendo uma reflexão a respeito de 24 horas, né? E aí ela foi separando, tipo, tira 8 horas pro trabalho, tira tantas horas pra fazer as coisas de casa, tira tantas horas pra voltar do trabalho, tira tantas horas pra ir pro trabalho, tira tantas horas pra comer, acordar e tudo mais. Eu sei que no final da dinâmica dela sobrou 2 horas só, que é a hora que você precisa destrinchar pra todas as pessoas na sua vida. Seja seus amigos, sua família, seu parceiro de relacionamento e tudo mais, seja pra você mesmo, sua vida, sua própria vida, terapia e etc, e etc. Então, assim, acaba que as responsabilidades da vida adulta, elas vão trazendo pra gente essa percepção de que parece que o tempo tá escasso, né? Se você não é uma pessoa privilegiada e precisa trabalhar, se você é um herdeiro, né, e você tem muita grana e tempo sobrando, talvez você não perceba isso. Mas as pessoas normalmente que trabalham, né, e precisam ralar, elas percebem isso. E acaba que a gente sofre um pouco com isso também, né? Se a gente for pegar e parar pra pensar um pouco no mais profundo do assunto. Uma coisa que eu parei pra perceber. Cara, você tá às vezes morando com seus pais, né? Vamos pegar uma pessoa que não é casada, não namora, assim, tá terminando a escola, sei lá, mora com os pais. Você vê os seus pais todos os dias, porque você mora com eles. Agora, uma pessoa que mora sozinha, né, que casou ou mora sozinha porque quer, ela precisa, né, se ela é uma pessoa que gosta dos pais delas, eu espero, né, que normalmente é assim, você precisa tirar um tempo na sua semana ali pra você ver os seus pais. Então, acaba que a pessoa que mora sozinha ou mora com o marido ou mulher, ela já tem que dedicar um tempo da semana dela, não estou dizendo que é um peso isso, gente, pelo amor de Deus, mas ela tem que dedicar um tempo pra ela visitar os pais também, um tempo que talvez se ela morasse com os pais, poderia ter sido usado com os amigos, porque ela já estava com os pais, ela não precisava sair do quarto e falar: oi mãe, vim te visitar no seu quarto aqui por 3 horas, entendeu? Então, tipo assim, acaba que as coisas vão mudando conforme as fases da vida vão passando, né? E a vida adulta, gente, ela preenche todo o tempo que deveria ser livre pra nós, ela preenche. Cara, você vai fazer, vamos pôr aí, exercício físico. Eles recomendam no mínimo 40 minutos, né, de exercício. Vamos pôr aí, se você é uma pessoa consciente, você faz um alongamento, né, você faz um cardio, depois vamos pôr 1 hora de exercício, que é o básico. E aí você vai fazer terapia, normalmente terapia 1 hora também. E aí você tem o seu deslocamento do serviço, se você trabalha fora. E aí você tem o seu momento de
de fazer as suas próprias coisas, né? Acordar, escovar os seus dentes, fazer sua comida, fazer compras, você tem que limpar a sua casa, você tem que lavar sua roupa, você tem que descer o lixo, e aí você tem que levar o cachorro pra passear, e aí você tem que ir nos seus pais, sabe? A vida adulta, ela vai trazendo essas milhares de responsabilidades, e a amizade a gente encaixa que hora? Porque é necessário pro ser humano. O ser humano foi criado para ter conexão uns com os outros, né? A gente precisa ter amigos, cara. Ter amigos faz bem pra nós. Ter uma pessoa ali, ó, pra nos ouvir, pra rir, pra chorar, enfim, que seja. A gente precisa disso. O ser humano não foi criado pra ser isolado. A gente não foi criado pra viver como um bicho do mato sozinho o tempo todo. Não, a gente precisa de amizades. A gente precisa ter pessoas com quem contar. A gente precisa de ter uma pessoa ali, ó, nem que seja pra ir no mercado com a gente por 15 minutos. E aí eu vejo que quando a gente tá com essa rotina assim, né, que eu vejo às vezes alguns colegas, amigos meus e pessoas na internet falando que, cara, meu tempo é muito corrido, o tempo que sobra eu quero dormir, descansar. E aí a gente pode culpar um pouco o mundo de hoje em dia, né, que faz a gente ser extremamente produtivo, banaliza um pouco o fato da gente fazer as coisas no nosso tempo, né? A gente tem que produzir. Chega no fim do dia, cara, você não tem ânimo pra nada. Você não tem ânimo pra nada. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação de, tipo assim, você marcou um rolê com seu amigo, e deu no dia do rolê, você tá cansado e você tá implorando pra ele mandar mensagem desmarcando. Porque a vida adulta é assim, cara. A gente se cansa, mas a gente não pode deixar esse cansaço atingir as nossas amizades, as nossas relações interpessoais, né? A conexão que a gente tem com as pessoas. Só que eu vou te falar um negócio. Um café com uma amiga sua também é descanso. Você chamar uma amiga sua pra ir dar um passeio no shopping também é descansar. Você chamar uma amiga sua pra vir em casa assistir uma série de romance que lançou na Amazon também é descanso. Então, tipo assim, cara, a gente pode saber escolher as coisas, o momento das coisas, que vão fazer bem pra nós também, sabe? Descanso não é necessariamente só deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O descanso mental, normalmente, pelo menos pra mim, ele é muito mais forte do que o descanso físico. Cara, eu não gosto de dormir. Eu não gosto de dormir. Eu sou o tipo de pessoa que se tivesse igual uns filmes aí, ó, que a gente vê, que pode ligar na tomada, ficar 3 horas e recarregar e não precisar dormir, eu sou dessas. Tipo assim, eu amo a minha rotina da manhã. Eu fico ansiando pra chegar de manhã. Tipo assim, eu vou dormir esperando pra chegar a hora da manhã, porque eu gosto da minha rotina, de acordar cedinho. Eu gosto de acordar antes do sol. Então, assim, pra mim, o descanso mental, ele vale muito mais que o físico. Pra algumas pessoas, talvez não, né? Aqui a gente não tá querendo medir quem cansa mais ou não. Eu tô querendo dizer, assim, que às vezes você pode estar cansado fisicamente, mas um rolê com uma amiga sua, uma saída no shopping, um cinema com um amigo seu, sei lá, sair pra comer alguma coisa, vai descansar sua mente num nível que às vezes você nem vai lembrar que seu físico tá tão cansado. Porque aquilo ali vai te deixar relax, espairecer um pouco, sabe? Como eu falei, além do cansaço físico que a vida adulta traz pra gente, tem um cansaço mental absurdo. A gente se cansa mentalmente, assim, talvez 5 vezes mais, porque a gente fica bitolado com tantas coisas, querendo sobreviver, querendo ganhar mais, querendo ser mais intelectual, querendo não sei o que e tal. Então, gente, a gente cansa muito. E o mental precisa de folga também, sabe? E às vezes tudo que a gente precisa é de alguém ali presente, sabe? Uma pessoa que vai falar assim, cara, tô na merda, você não quer ir tomar um café comigo? Você não precisa ir no café mais superfaturado da sociedade não, velho. Vai ali no tiozinho que vende café coado, copinho de 200 ml, bota 30 ml por R$2. Só de você sentar com um colega seu, com um amigo seu, com uma amiga sua, sentar e conversar, desabafar, às vezes você só precisa daquilo, sabe? Isso faz bem pra nós. E outra coisa, cara, naturalmente o seu ciclo de amizade, ele vai diminuir com os anos. A gente é engraçado porque quando a gente tá na escola, a gente tende a ter várias melhores amigas, né? Normalmente a gente tem muitos amigos na escola, né? Eu tava até olhando agora e o meu Facebook antigo, da época de, tipo assim, 2012, 2013. Aí tava lá, dia do amigo. Aí eu marquei milhares de pessoas. Não converso com nenhuma mais hoje em dia. Tem uma pessoa só que eu converso com ela hoje em dia. Não é muito também. Mas assim, a gente tende a ter muitos amigos. Por causa dessas coisas que eu falei pra vocês, e por causa que a vida acontece, o nosso ciclo de amizade tende a diminuir. A gente não pode também achar que porque o nosso ciclo de amizade diminuiu, porque a gente não tem mais 1 milhão de amigos, a nossa vida tá acabando. Não, às vezes a gente vai ter um amigo que vai ser pra vida toda, e aquele amigo ali, cara, é um amigo que você vai, assim, às vezes você vai conversar de 2 em 2 meses, mas é seu amigo, cara, você sabe que você pode contar. Se um dia seu pneu furar numa rua sem saída de madrugada, 3 horas da manhã, você sabe que você vai poder ligar pra aquela pessoa. Talvez ela não vai conseguir ir, talvez ela não tenha dinheiro pra te emprestar, mas só de ter alguém já sabendo que você tá nessa situação e podendo te ajudar de outra forma, entendeu? Às vezes vai ser aquela amiga sua que você vai se reencontrar com ela, sei lá,
de 3 em 3 meses, porque as duas estão super ocupadas, mas você sabe que a pessoa tá ali. E você não pode deixar a amizade esfriar por causa disso. Ai, a fulana não me mandou mensagem no dia do meu aniversário. Cara, eu sou a pessoa que, se você não me mandou mensagem no meu aniversário, eu não me preocupo, tá? Eu gosto muito de receber, mas se você não mandou, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, não consegui... Eu não sou aquela que exige que você poste no Instagram, no Stories, tá? Não tô nem aí pra isso. Tem gente que se ofende com tudo, sabe? Ai, fulano não me falou isso, fulano não me falou aquilo lá e tudo mais. Mano, isso aqui é papo de terapia mesmo. Eu estou falando isso porque já resolvi várias questões nesse aspecto da minha vida na terapia. Mas até um tempo atrás, até uns meses atrás, foi papo de terapia isso. E aí a minha terapeuta falou... Gabi, você vai ficar levando esse sentimento até quando? Você vai ficar fazendo uma leitura mental do que pode ou não ter acontecido na vida dessa pessoa, ao invés de você chegar e conversar e falar logo. Nossa, por que a amizade esfriou? Por que isso aconteceu? A gente não pode levar tudo pro pessoal. Nem tudo é sobre nós o tempo todo, entendeu? E assim, cara, a rotina muda, as circunstâncias mudam e as pessoas mudam. Você não é a mesma de 2012, 2013, lá na sua escola. Você mudou. Você não é a mesma pessoa que às vezes fazia ou falava ou vivia da mesma forma que você fazia, falava e vivia na época da sua escola. E tem amizades que, consequentemente, vão se acabar, vão se romper, e não é porque, ai meu Deus, essa pessoa é ruim ou eu sou ruim. Não, porque a vida é assim, as coisas acontecem dessa forma. Amizades verdadeiras, elas são mantidas tijolinho pós tijolinho. Eu tenho uma amiga minha que é a Jéssica. Ela tá no mestrado agora, então a gente, assim... Acaba que a nossa conversa deu uma certa diminuída, porque ela ficou muito ocupada com o mestrado, e eu também passei por uns problemas. Mas eu sei que a Jéssica é uma amiga que eu posso contar. E esses dias a gente tava meio assim e tal, e eu falei, vamos marcar um café? A gente foi ali no café e tal. A gente ficou o quê, gente? Eu acho que, sei lá, umas 2 horas no café, sei lá. E aí no outro dia a gente marcou de ir na igreja juntas, fomos conhecer uma igreja juntas e tal. Mas isso já fez, assim, dar um up na amizade, sabe? Agora você tá lá, sua amizade com aquela sua amiga que você gosta muito tá meio ruim, e você não quer ser humilde o suficiente pra mandar uma mensagem. Você quer que a pessoa mande. E aí, se as duas orgulhosas, ninguém vai mandar. E vai ficar por isso, a amizade vai acabar ali. Sabe, não dá pra gente ser assim. E, cara, dá pra você mandar uma mensagem inesperada. Como eu falei, ai, a pessoa não me mandou mensagem. Por que você não ser essa pessoa que vai mandar mensagem? Por que você não ser a pessoa que vai procurar, né? Por que a gente sempre tem que ser procurado pelos outros e a gente não pode procurar as pessoas também, né? É orgulho demais. Então, assim, cara, uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Lembrei de você aqui, ó. Precisar, tamo aí. Claro que a amizade também não vai sustentar só com oi, fulano, lembrei de você aqui. Se precisar, estou aí todo mês. Obviamente não. Mas, cara, o que custa você mandar assim, ó, despretensiosamente pra pessoa? Às vezes ela fala, nossa, não tô legal, vamos marcar de sair e tal, não sei o quê. Ou, nossa, vamos fazer tal coisa, não sei o quê, lembrei de você também e tal. Entendeu? Você pode dar o braço a torcer também, sabe? Como eu falei, cara, dá pra ser encontro simples, gente. Você não precisa rever os seus amigos lá na Maldivas. Você não precisa marcar uma viagem pro Japão pra ver seus amigos. Você pode marcar de sentar na porta do prédio. Você pode marcar de vir na sua casa assistir um filme. Você pode marcar de comer um pão de queijo numa padaria. Entendeu? Não precisa ser algo extraordinariamente extraordinário. Se você preza pela amizade e no momento você tá sem grana e sem condições de fazer algo extraordinário, cara, faz o simples, faz o básico pra manter a amizade ali, entendeu? E você pode se colocar à disposição também de seus amigos, orar pelos seus amigos, se colocar à disposição, né, se prontificar, falar, cara, eu tô aqui, se precisar de mim, entendeu? Que às vezes as pessoas estão passando por muitas barras e a gente nem sabe. Às vezes as pessoas, elas estão realmente ruins, sabe? Elas estão passando por dificuldades e ela pensa assim, cara, eu não vou falar isso aqui que eu tô passando pra minha amiga porque eu posso pesar o dia dela, pesar o clima e tudo mais, então eu vou guardar só pra mim. Às vezes seu amigo pensa isso, entendeu? Às vezes sua amiga não quer te contar o que ela tá passando pra te poupar de sofrer também. Mas assim, ela tem que saber que você também pode contar com ela. E vice-versa. E eu acho que essas coisas que a gente falou aqui, esses fundamentos, que é o que faz a gente ser adulto e manter amizades. Ou até mesmo fazer novas amizades, né? Se abrir para as novas amizades. Entender também que tem situações que algumas amizades, elas vão chegar ao fim. E isso é natural da vida, cara. Não são todas as coisas que duram para sempre, então tem algumas coisas que, infelizmente, vão chegar ao fim. E a gente tem que saber lidar com isso também, sabe? Entender quando não vai mais para frente o negócio e seguir a vida como um adulto, maduro e sábio. Então, assim, gente, a vida adulta, ela ensina pra gente que a amizade, ela não é a respeito de quantidade de amigos. É qualidade, cara. Você tem um amigo ali com quem você pode contar. E nós, seres humanos, como eu falei, precisamos dessa conexão. Cara, você precisa dessa conexão. Mesmo que isso exija de você uma ruptura e um esforço, ainda que mínimo ou grande, na sua rotina. Senão você vai ficar sozinho.